Boa noite, princesas de Jesus. Tudo bem com vocês? Bora começar então mais uma live nessa sexta-feira, né? Já deu aqui 8 horas. E hoje o tema da live nós vamos falar sobre a conduta da princesa. Não vamos demorar, né? Hoje o tema é a conduta da princesa. O que é conduta? É uma maneira de viver, é um estilo de vida. Como uma princesa que representa o reino de Deus vive aqui nessa terra. O que ela faz, como são as escolhas dela, né? Baseado em que ela vive, né? A conduta da princesa é pautada na palavra de Deus. Ela segue aquilo que o seu pai lhe diz, né? Que está na sua palavra. Então, a conduta da princesa é uma maneira de viver, é um estilo de vida que representa o reino eterno. E como que ela sabe como é que ela tem que viver aqui na terra? Pautada na palavra de Deus. É o nosso manual, né? Nós precisamos estudar, aprender, entender a palavra de Deus e viver aquilo que está escrito nela, né? E nós vamos começar, né? Hoje nós teremos duas partes aí essa live, né? Vai ter uma parte aí que não vai ficar gravada, tá? Depois dessa parte aqui de introdução que a gente está fazendo agora. E nessa primeira parte nós vamos ler um texto, né, da palavra de Deus que fala sobre isso, sobre o modo de viver do cristão, tá? Na Bíblia tem vários textos que falam sobre isso, mas eu escolhi aqui apenas um para não ficar tão longo, né? Escolhi apenas um que dá um resumo assim geral, realmente fala basicamente de tudo que é falado lá no curso, que é um curso que, resumindo, né, se eu fosse resumir, seria o tema dessa live, né? A conduta da princesa, né? Como é o modo de viver da princesa aqui na terra enquanto ela está esperando no Senhor, né? Então, primeiro, né, eu quero apenas citar um versículo que eu já coloquei aqui também no Instagram, né, num post falando sobre isso, né? Que está lá em 1 Coríntios 7,34, né? Que diz que a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, né? Em algumas versões fala assim, a virgem, né? Cuida das coisas do Senhor para ser santa. E em algumas versões traz virgem, né? Porque num contexto cristão, o que se espera é que a solteira, né, se guarde para o seu marido, né? É assim que nós aprendemos com a palavra de Deus, tá bom? Então, a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa. Mas como é, então, a conduta da solteira? Nós vamos começar, então, lendo esse texto. Se você não pegou sua Bíblia aí ainda, pegue a sua Bíblia e abra no livro de Efésios, capítulo 5, Efésios, capítulo 5, tá? Capítulo 5 não, capítulo 4, nós vamos começar no capítulo 4, tá bom? E aqui nessa Bíblia minha, que é a versão King James, tá? A partir do verso 17, o título é assim, ó, como devem agir os crentes, né? O verdadeiro cristão, como é que ele age, como é que ele deve agir, né? Como é que ele deve viver, né? A conduta do cristão, né? A forma de viver, a maneira de viver de um cristão, como é que deve ser? É o que está falando aqui nessa passagem, tá? Então, olha, Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17, vai dizer assim, como devem agir os crentes. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas
e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Tem uma aula no curso que é uma princesa estuda, né? Uma princesa não é preguiçosa para estudar. Porque aqui, olha só, né? Como está falando aqui, né? Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, que é a maneira de viver deles, né? Não é como Deus manda, né? Por causa de quê? Aí, olha só, por causa da ignorância em que vive. Ignorância, sim, não tem conhecimento. Só que, olha só, devido ao embrutecimento do seu coração. Ou seja, eles não querem saber, eles não querem buscar o conhecimento, né? Então, não estuda, não procura saber, né? Não busca o conhecimento do Senhor. Então, é por isso, olha lá, eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas, porque não quer saber o conhecimento de Deus, que é luz, né? E separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, né? Não têm conhecimento, devido ao embrutecimento do seu coração. Não querem, decidiram, não, vou viver da minha maneira de viver, da minha forma de viver, do jeito que eu quiser, e não do jeito que é o jeito que Deus manda a gente viver, né? Continuando lá, verso 19. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida, olha aqui, maneira de viver, forma de viver, conduta, né? Se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza, né? Impureza é mistura, todo tipo de impureza. Ainda vai sair um e-book aí de pureza e santidade. Aguardem. Boa noite. Quem tá chegando aí, boa noite. Então, olha só, estamos lendo Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, tá? Pegue aí a sua Bíblia para ler aqui com a gente. Então, olha só, verso 19. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Então, não foi isso que a gente aprendeu com Cristo, né? Nós somos princesas do reino, filhas do Deus eterno, né? De um reino eterno. Então, não é para a gente viver desse modo de viver, um modo de vida depravado e cometendo toda espécie de impureza, de jeito nenhum. Então, vamos lá, verso 20. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo. Precisamos aprender de Cristo e ser imitadores dele. Se é que, de fato, o ouvistes. Olha só. Tá ouvindo o que o Senhor está falando? Precisamos ouvir. Ouvir não é só escutar. Ouvir é escutar e aplicar na vida, tá? Então, ó, se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. 22. Quanto à antiga maneira de viver, olha aí, ó, conduta, né? Maneira de viver. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Aqui está falando que são desejos enganosos, né? Porque o nosso coração, ele é enganoso. Então, nós precisamos vigiar, sondar o nosso coração, né? E pedir a ajuda do Espírito Santo para ir nos conduzindo, para a gente não se deixar levar pelos desejos enganosos. Ó, então vamos lá, 22. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem. Aquela maneira de viver cheia de pecado não pode mais. Que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar. A nossa forma de viver agora é uma nova forma de viver, porque até a nossa mente, o nosso modo de pensar agora é diferente, porque nós estamos sendo amoldados, conformados com o que Deus pensa, com a sabedoria divina. E não com a sabedoria humana, né? Que a Bíblia diz que é maligna. Então, nós precisamos vigiar nisso aí, ó. Ó, seres renovados no vosso modo de raciocinar. Se você raciocinar diferente, pensar diferente, você vai viver diferente, conforme o Senhor deseja, né?
e a vos revestir-vos do novo homem, né? É uma nova maneira de viver, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Olha aí, ó, que nós falamos lá no início, né? A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa. Tá aqui, ó, em santidade, provenientes da verdade. E aqui na minha versão, tá verdade com V maiúsculo, né? Então, ó, e em santidade provenientes da verdade, provenientes de Jesus. Foi porque Jesus morreu na cruz por nós que nós podemos nos santificar, né? Graças a Deus. Então, ó, só para arrematar aqui, né? Então, ó, quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos e vos despides do velho homem, vos despides do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no novo modo de raciocinar e vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Vamos lá, continuando. Para quem está chegando agora, nós estamos lendo Efésios 4, agora já estamos no verso 25. Abra sua Bíblia aí e vai conferindo. Portanto, cada um de vós deve... Aí, que modo de viver é esse? Viver em santificação, deixar o velho homem. Como é que é esse novo modo de viver? Aqui, o escritor vai falando detalhes de como é essa forma de viver. Olha lá. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira. Quem é o pai da mentira? Né? Quem é? É o diabo. Então, você não pode fazer aquilo que, né, os filhos, né, do diabo é que vivem mentindo, né? Então, não podemos seguir algo que é o que o diabo faz. Nós temos que seguir a verdade. Acabou de ler aqui no versículo anterior, né? E a verdade é Jesus. Então, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Aqui, quando eu li isso, eu pensei assim: se somos todos membros de um mesmo corpo, imagine no seu corpo uma perna querer ir para frente, a outra perna querer ir para trás. E você está tentando andar, mas uma das suas pernas está te puxando para trás e você não consegue jogar ela para frente porque uma, né, tá dando um comando e a outra perna tá dando outro comando. Não. Se o nosso cabeça, né, quem está nos conduzindo é o Senhor, a cabeça vai dar o comando e as duas pernas vão andar para frente. Então, se somos de um mesmo corpo, não podemos mentir, né? Não podemos fazer algo e o outro fazer outra coisa. Somos todos membros do corpo. Todos nós, como membros desse corpo, precisamos ir na mesma direção, né? Que aqui está dizendo, falar a verdade, não é mentir, falar a verdade. Verso 26, estremecei de ira, mas não pequeis. Olha só o que está dizendo, né? Às vezes o seu sentimento, você vai ter um sentimento, né, de ira, mas você não pode pecar. Você não pode dar lugar a esse sentimento para poder pecar. Ó, forma de viver, é o que está falando, é a forma de viver, como o crente deve viver. Então, estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Quando você peca, veio a ira e você peca, você está dando lugar ao diabo. Ninguém quer o diabo na vida, né? Ninguém quer o diabo aí na sua vida, né? Então, vamos lá. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe. Temos uma aula também, foi a última aula que eu gravei no curso, que é uma princesa não é preguiçosa para trabalhar. Trabalhe, ó. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe. Fazendo com as mãos o que é bom, né? As nossas mãos podem fazer coisas ruins? Podem, depende da nossa escolha. Mas nós escolhemos o estilo de vida, a forma de viver, que as nossas mãos serão usadas para fazer o bem. Não serão usadas para pecar, não serão usadas para o mal, não serão usadas para roubar ou fazer mal a alguém, mas para fazer o bem, tá bom? Trabalhe com as mãos, né, o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Aqui também a gente leva lá para a ideia do que, né, eu vou trabalhar porque eu quero mais dinheiro, porque eu quero uma casa maior, porque eu quero isso, não que, né, esteja errado você querer certas coisas. Mas tem coisa que é tanto luxo, né, que as pessoas querem,
né, tirar uma onda, vamos dizer assim, né? Querem ter tanto mais. E a Bíblia está falando que, na verdade, é para você trabalhar, fazer o que é bom aqui, ó, para ter com que repartir com quem está atravessando a dificuldade. Então, nós como cristãos, nós precisamos também repartir, né? Se você está trabalhando e você tem algo para você e ainda para repartir, então você deve repartir e não ficar só acumulando para você, só para você, nesse pensamento egoísta, que isso também não é a forma de viver que Deus deseja para nós, né? 29, vamos lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que o ouvem. O que são palavras destrutivas? Já parou para pensar? A fofoca, o falar o que você não precisa, entendeu? Às vezes tem gente que fala assim, é meu jeito, eu sou assim mesmo, eu falo o que me vem na cabeça e tal, mas não pode. Não pode, você precisa ter o fruto do Espírito, que é domínio próprio. Você não pode sair falando tudo que der na sua telha, não. Por quê? É o que está falando aqui, ó. Você pode acabar saindo da sua boca uma palavra que causa destruição. Deus não te chamou para isso, né? Então, se não for para edificação, melhor ficar quietinha. Melhor calar, tá bom? Então, criar brigas, intrigas, criar confusão com os outros, né? Ou até com o marido, né? Nós somos solteiros, mas a gente está estudando, a gente está aprendendo para quando a gente casar, a gente não ser a mulher rixosa dentro de casa, certo? Então tá, vamos continuar. Verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção, né? Então, não entristeçais o Espírito Santo. 31. Toda amargura, cólera, né? Cólera, tristeza, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Isso aqui também nós teremos aula sobre a mulher ser sábia, edificadora, né? Não ser uma mulher rixosa, ser uma mulher mansa, né? Não ser amargurada, né? O que leva a pessoa a ser amargurada? Vamos chegar lá, vamos falar isso. Então, ó, aqui tá falando que a nova maneira de viver, ó, toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados, né? Nem para diminuir não, é para eliminar, tá? Do meio de vós, bem como toda maldade. Precisamos ser bondosas, precisamos, né, agir. Eu coloquei um post aí agora recente falando, Deus nos criou para sermos boas companhias, né? Uma mulher que faz maldade não é uma boa companhia, não é uma boa pessoa para você estar perto, né? Então, vamos observar isso aí. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Teremos também aula específica sobre perdão no curso das princesas. E por que nós teremos essa aula, gente? A gente fala assim, tem que perdoar. E você acha que você perdoou. Nem lembro disso mais, não sei o que e tal, e você tá achando que perdoou. Só que você sabe realmente o que é o perdão? Você sabe o que é? Você realmente sabe o que é perdão? Às vezes você está, porque o nosso coração é enganoso, às vezes você está enganado, você acha que perdoou e não perdoou, tá? E eu tô falando por experiência própria, tá? Tô falando por experiência própria. Por muito tempo eu achei que eu tinha perdoado e eu não tinha. E só depois, quando eu entendi o que era o perdão, é que eu vi, meu Deus, eu não tinha perdoado, mas agora eu perdoo, Senhor, eu libero perdão. Então nós precisamos ficar atentos sobre isso, porque na nossa nova maneira de viver não dá para ficar guardando ressentimento. Precisamos perdoar, essa é a nossa nova maneira de viver. E aqui, gente, Efésios, depois desses, nós estamos aqui, capítulo 4, como devem agir os crentes, né? No verso 17. Daqui até o final do livro de Efésios, né? Eu quero deixar esse dever de casa para vocês hoje. Vocês vão ler tudo aqui e vocês vão ver que o que ele está falando é sobre conduta do cristão, tá? Como se deve viver. Então, eu deixo esse dever de casa para vocês, mas eu ainda vou ler mais um pedacinho aqui. Que eu vou continuar aqui agora o capítulo 5 e nós vamos ler mais um pedacinho pra gente falar mais umas coisinhas aqui, tá? Aí o capítulo 5, o título já é Caminhando em Amor Fraternal. Tá dentro do modo de viver, né?
O modo de viver, vamos lá. Portanto, sedes imitadores de Deus como filhos amados. Então, quem é a nossa referência, né? Nós temos que imitar quem? Olha aí, sede imitadores de Deus como filhos amados. Nós somos imagem e semelhança de Deus, então nós precisamos imitá-lo. E andai em amor como Cristo. Ele é a nossa principal referência. Como é que era o amor dele, né? Então, assim, andar em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós. Olha aí, a vida de sacrifício, a vida de, né, usar a misericórdia para com o outro, né? Também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Não é só não haver a imoralidade social, não deve haver nem menção. Olha só que sério isso aqui, tá? É a nossa nova forma de viver. É a nossa conduta, é a conduta da princesa, é assim, tá? Como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Olha só. Pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Nós somos separadas, somos, né? Povo escolhido de Deus, sacerdócio do Senhor. Ó, não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Seja grato por tudo, né? Porquanto podeis estar bem certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, vamos falar de ganância também no curso, tá? Que é idolatria, a ganância é idolatria, olha aí. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha que sério. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Somos princesas do Senhor, a nossa conduta deve ser pautada na palavra e nós devemos obedecer a palavra, não sermos desobedientes à palavra. Ó, ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento, maneira de viver, conduta, que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Não faça o que todo mundo está fazendo. Virou modinha. Ah, eu vou fazer. Tá todo mundo fazendo, nada a ver. É mesmo? Tá de acordo com a palavra? Não tá de acordo com a palavra, não é a maneira da princesa viver. Não é. Certo? Continuando, só vou ler mais 3 versículos aqui. Que aí já muda o título e vem, ó, caminhando na luz. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. É a nova forma de viver. Você é luz nesse mundo. Você é diferenciada. Entendeu? Você é o contrário mesmo àquilo que o mundo está fazendo. Essa é a conduta da princesa. Entendeu? Porque você é luz. Você é luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Anota aí. Ó, fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Vou ler só até aqui, tá, gente? Aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. A ambição da princesa, né? Tem um versículo que diz isso, né? Que a nossa maior ambição é agradar a Deus, agradar ao nosso Pai. A maior ambição da princesa é agradar ao seu Pai. Só que olha só como tá dizendo aqui, ó. Aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Ah, tá, minha maior ambição é agradar papai. Mas o que agrada a ele? Eu preciso discernir, eu preciso saber o que agrada ao meu pai, para eu poder fazer aquilo que agrada. E discernir, né, aquilo que não agrada, porque eu não posso fazer aquilo que não agrada. A maneira de viver agora é outra. A forma de viver, a conduta da princesa agora é outra. Eu não posso ficar parecidinha com o mundo. Eu tenho que ser semelhante a Deus. É o que nós lemos aqui no início. Não vou voltar lá, mas para você entender. Então, se você ler lá, pegar o
capítulo, né, Efésios, a partir do capítulo 4 e ler até o final do livro de Efésios, se você pegar isso aqui e ler, você tá com resumo, com resumo do que é a conduta da princesa, tá? E outro texto também, que eu quero que fique aí de dever de casa para vocês, é o Sermão do Monte, né? Mateus 5, você vai ler lá, 5, 6, vai lá ler, tem o que é o correspondente também nos outros evangelhos. Então você dá uma lida lá e você vai ver, né? Como deve ser a conduta de uma mulher que escolheu obedecer ao seu pai, que decidiu honrar o reino do Deus vivo todo-poderoso, que é o nosso papai. Então, a conduta da princesa é uma conduta, é um modo de viver, é um estilo de vida pautado na palavra de Deus. Isso é a conduta da princesa, tá? Então, tudo que eu for falar para vocês lá no curso, tudo que eu separei lá, os títulos, os temas, tudo é voltado para aquilo que as escrituras dizem, tá? E eu vou convidar vocês, porque eu vou encerrar essa primeira parte aqui da live, tá? Que vai ficar gravada, e eu vou começar uma segunda parte, tá? Que não ficará gravada, tá? Isso aqui foi só uma introdução, dá para você entender o que é a conduta da princesa através desses textos que eu mencionei aqui, tá? E fica aí como dever de casa para você ler essas passagens que eu falei aqui para você. Agora, nós vamos começar uma outra parte da live que não ficará gravada, que vai ser literalmente o que está no curso, baseado na palavra de Deus, que não tem nada aqui que é fora da palavra de Deus não, tá? É tudo baseado na palavra de Deus. Oi, gente, minha prima tá aqui. Ei, Sara. Boa noite, tô aqui falando com as meninas, né? Nós vamos encerrar agora essa primeira parte e nós vamos para uma segunda parte agora da live que não ficará gravada. Então essa parte agora ficou gravada, vai ficar gravada, né? Vou tentar salvar aqui. E agora nós vamos começar uma segunda parte, tá bom? Então me aguarda só um minutinho que eu vou salvar essa parte aqui e vou entrar ao vivo novamente para uma parte que não será gravada, tá bom? Combinado assim? Não saia daí que eu já estou voltando para a gente entrar no assunto e falar detalhado aqui, né, no que der o tempo, né, com 1 hora, para falar de cada tema, de cada módulo que a gente vai ter no curso das princesas, tá? Então eu convido vocês, né, que vai estar vendo só essa parte aqui, né, quem vê depois na gravação, a ir lá no link da bio e conhecer que lá tá o cronograma, né, e toda a explicação do que é o curso. Então, olha lá, tá bom? E envia esse aviãozinho aí para várias amigas aí que se você gostou desse conteúdo e quer compartilhar aí com as suas amigas, faça isso agora e já chama mais um bocado aí para ver a segunda parte, porque não vai ficar gravado, tá bom? Então eu já volto, até!